Vamos ao nosso tema de hoje. Menos show, mais Jesus. Amém. Você já percebeu que nós vivemos numa época em que tudo parece ter que ser um espetáculo? O cantor não consegue cantar mais se não tiver luzes. O político, ele precisa de palanque, precisa de redes sociais. O influenciador, que agora é a nova categoria que a gente tem, esse influenciador, ele precisa de curtidas, de seguidores, e para isso ele faz qualquer coisa. Tem até nomes novos que você vai aprendendo. Clickbait, o que é isso? São uma notícia falsa, alguma coisa que não é bem o que o cara vai falar, mas ele encontrou uma frase meio provocativa para você ir lá e clicar, porque ele ganha com o seu clique. Então as pessoas divulgam notícias falsas simplesmente para ganhar curtidas, likes ou simplesmente clicadas, porque isso faz com que os algoritmos entendam que tem muita gente querendo ver aquilo, então ele vai começar a distribuir para mais pessoas ainda. Então, tudo hoje pode ser fake, falso. Tudo hoje pode ser um grande show. Mas quando o show acaba, sobra o quê? Acabou o show. Foi legal, tudo mais, tal, mas você sai de lá com o quê? Em termos de conteúdo. Veja bem, eu não sou contra show. Show é uma delícia, é diversão. E diversão é muito bom, é como assistir um filme, é como jogar um game, é diversão. Mas ela acaba ali. Ela não traz fundamento para a vida da gente. Muita gente pensa que a fé também é só de performance. Na vida espiritual essas coisas não são diferentes, porque você já parou para pensar, se os nossos cultos de um modo geral, aqui hoje em dia, fossem todos sem efeitos especiais, sem música alta, sem multidão, sem palco, o que sobra? São coisas para a gente pensar. Como eu disse, eu não sou contra o invólucro, minha questão é a falta de conteúdo. Não adianta um invólucro bonito se o conteúdo dentro não te traz nada. Então, muitas vezes, pensamos até mesmo que a fé, ela é feita de mágicas, de gestos exteriores, de palavras repetidas, fórmulas mágicas, frases de efeito, para que aquilo cause algum impacto. Outros chegam até a usar isso com relação ao nome de Jesus. Como se o nome de Jesus fosse um amuleto. Alguma coisa assim. Não, em nome de Jesus. Interessante que as pessoas falam, tem que ter essa entonação que eu te falei. Ninguém pode falar assim, não, é em nome de Jesus. Ele fala, não, é em nome de Jesus. Tem que dar um ali. Senão, meu amigo, minha amiga, não tem efeito. Então, quando as pessoas estão com medo, muitas vezes usam o nome de Jesus para dar mais força naquilo que estão dizendo. Quando a gente lê nas Bíblias Sagradas, em Atos 19, que é o texto que nós vamos ler hoje, nós encontramos Paulo numa cidade que a gente diria mágica. Ela chama-se Éfeso. Era uma cidade cheia não só de filosofia, mas também de magia, de templos, de rituais. Um lugar com muitos shows religiosos. E no meio de tudo isso, o que prevaleceu não foi o espetáculo. Mas o que a gente lê nas Escrituras, o que prevaleceu foi o nome de Jesus e a palavra de Deus que crescia por toda a região, sem espetáculo algum. Eu quero te mostrar hoje, pelas Escrituras, que nós precisamos de, como diz o tema de hoje, menos show e mais Jesus. Amém? Atos 19, de 11 a 20, o texto diz assim. Estou lendo pela Nova Almeida Atualizada, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários.
a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E aí conta uma história que é, no mínimo, engraçada. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Na versão de Almeida Corrigida fala: Paulo, eu bem sei quem é. Mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa, levaram um couro do demônio. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 dracmas. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Palavra do Senhor. Amém. Continuando de onde nós terminamos na semana passada, Paulo sai de Corinto, que nós estudamos na semana passada. Ele pega Priscila e Áquila e os leva até a região de Éfeso. Ele chega a entrar na cidade de Éfeso juntamente com eles, e passa lá um pouco tempo, prega nas sinagogas, percebeu que ali era um lugar muito frutífero, mas por alguma razão ele tinha uma necessidade muito forte, nós não sabemos no texto, que ele queria voltar logo lá para Antioquia, a igreja base, a igreja que o enviou. Paulo segue viagem, chega até Cesareia Marítima, que é Porto. Depois o texto diz assim: ele subiu para cumprimentar a igreja. Esse subir significa que ele foi para Jerusalém. Sempre que você vai para Jerusalém, você fala subiu. Quando você sai de Jerusalém, você fala desceu. O motivo não é religioso também, mas o motivo é porque de fato fica numa montanha, fica num lugar muito alto. Então ele foi, saudou a igreja lá em Jerusalém, esteve com os irmãos de Jerusalém, depois seguiu o caminho e foi para Antioquia. Antioquia é aquela cidade base de Paulo, onde ele antes, juntamente com Barnabé, dirigiu aquela igreja, onde a igreja pôs as mãos e os enviou. Quando ele passou lá de novo, e novamente a igreja envia agora com Paulo e Silas. Dessa vez, é uma terceira vez que Paulo segue viagem, não é citado quem estava com ele, mas Paulo segue. E ele volta passando por aquelas igrejas que ele tinha começado. As igrejas da Galácia, Icônio, Listra, Derbe, aqueles lugares, passou por aqueles lugares. O texto depois fala que ele passou pelas regiões mais altas, e significa uma cadeia de montanhas que você tem ali hoje, no meio ali da Turquia. Você tem uma cadeia de montanhas, passou por aqueles lugares, não sabemos onde Paulo pregou ali. Lucas é sucinto, porque ele quer chegar logo no texto de Éfeso. Finalmente, quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos de João Batista. Esses discípulos de João Batista é interessante, porque com a perseguição que veio sobre a Judeia por parte dos romanos, muitos judeus se espalharam pelo mundo afora. E esse bloco de discípulos de João Batista não deram continuidade ao que João apontava, que o Messias seria Jesus, e que Jesus derramaria o Espírito Santo. Eles não sabiam nada disso, continuavam seguindo João Batista. Na verdade, existe até hoje uma religião ligada a João Batista, chama-se mandeísmo. O mandeísmo é muito pequeno no mundo, me parece que tem 1000 e poucas pessoas apenas,
ele é muito perseguido, porque no mandeísmo eles entendem que Jesus foi um traidor de João Batista, então eles criticam a Jesus, e eles estão inseridos no meio de países muçulmanos, e os muçulmanos têm Jesus em alta honra. Eles têm Jesus como um grande profeta. E por causa disso, se você fala mal de um dos profetas, você é perseguido. Então, os mandeístas são muito perseguidos nos lugares onde eles estão. Isso é coisa moderna, dos nossos dias. Mas voltando lá atrás, Paulo encontra, então, alguns discípulos de João Batista e começa a falar com eles. Fala, mas vocês foram batizados em quê? E sobre o Espírito Santo? Eles falaram, nós nem ouvimos falar. Na verdade, o texto bíblico não está, na nossa língua portuguesa, eu acho que ele não está muito bem traduzido. Isso não é uma opinião só minha, de outros também, biblistas pensam dessa maneira. Está assim, nós nem mesmo sabemos que existe o Espírito Santo. Acontece que ali tem um verbo na língua grega que significa existir, ser, estar. Na verdade, o que eles queriam dizer é, nós nem sabemos que o Espírito Santo está, ou seja, que ele já veio. Isso nós não sabemos. Eles não sabiam do acontecimento lá do Pentecostes, eles não sabiam nada disso. É isso que eles estão dizendo. Paulo, então, os batiza, já que eles eram batizados apenas no batismo de João, mas não o batismo mostrando sobre uma nova vida, então os batiza, impõe as mãos sobre eles ali, e eles recebem do Espírito Santo, falam em outras línguas, profetizam, e é interessante que, mais uma vez na Bíblia, é como se Deus estivesse fechando um ciclo. Porque você vê, por exemplo, primeiramente nos judeus, em Atos 2, eles são cheios do Espírito Santo e falam em outras línguas. Depois você tem ali os samaritanos, em Atos 8. Então ali eles são cheios do Espírito Santo, provavelmente ali também falaram em línguas. Depois você tem em Atos 10, os gentios são cheios do Espírito Santo e falam em línguas. E agora os discípulos de João Batista são cheios do Espírito Santo e falam em outras línguas. É interessante esta marca que Deus deu para convencer aquelas pessoas de que era um tempo novo, era uma história nova que estava conhecendo. Eu acredito nos dons de línguas, eu acredito que eles existem até hoje, ele é dado para a edificação da igreja, mas tem muito mau uso sobre línguas por aí, não é? Muita coisa fake, gente falando no microfone quando isso é uma coisa particular, devocional entre você e Deus. Então tem muito estardalhaço. Mas se você quiser saber sobre o dom de línguas, nós temos uma aula só sobre isso, lá no nosso Didaquê. Só você procurar com esse nome, você vai lá, estuda e revê. Não é o meu tema aqui de hoje. Mas continuando, Paulo então estabelece em Éfeso. Ali em Éfeso ele começa a pregar, fica 3 meses ali pregando nas sinagogas. Depois uma porta se abriu para ele. A porta foi que talvez um homem se converteu, chamado Tirano, talvez tenha sido isso. Nós não sabemos o porquê, mas abre-se para Paulo uma oportunidade de ensinar diariamente na escola de Tirano. Essa escola, na verdade, essa palavra escola, que aparece lá na língua grega, se refere a um local de ensino. Então, haviam muitos assim nas cidades gregas. Eram lugares onde filósofos reuniam seus alunos ali para ensinar, e este homem cedeu este lugar para Paulo, abriu este lugar para Paulo. Segundo historiadores da época, contam que o momento que se ensinava era entre 11 da manhã até 3 da tarde, mais ou menos, que era o horário da chamada siesta. Lugar muito quente como era aquele, todo mundo parava de trabalhar nesses horários. E ia, obviamente, para um lugar coberto. E lá estava Paulo ensinando. É por isso que deu a entender que todo mundo ali da região da Ásia pôde ouvir a palavra de Deus, ou seja, deu para se espalhar para todas essas cidades, porque os viajantes, os mercadores, os transeuntes, todas as pessoas procuravam um lugar para se refugiar nesta siesta, ia lá e ouvia Paulo pregando, Paulo ensinando, e isso deu tempo de Paulo fundamentar bastante aqueles novos discípulos, isso diariamente. Além disso, o texto narra algo, que Deus, através das mãos de Paulo, realizava milagres extraordinários.
Guarde a palavra porque ela é importante, é extraordinários, ou seja, existem milagres que são comuns de acontecer, mas aconteciam milagres que nunca se tinha visto. Outra coisa é que o texto não fala que Paulo realizava milagres, diz que Deus, através de Paulo, fazia isso. Então, chegou ao ponto de levarem lenços e aventais de Paulo. Lenço não se refere a esse tipo de lenço aqui, tá? É uma peça que se usava aqui sobre a roupa. E levavam até os enfermos, e os enfermos eram curados. O motivo de se fazer isso era porque Paulo não tinha condição de sair visitando todo mundo. Cidades eram longas. Ele ensinava todos os dias, ele não tinha tempo de ir. E então, as pessoas levavam objetos pessoais de Paulo, e diante dos quais saíam os espíritos imundos, pessoas eram curadas, e isso trazia um espanto sobre aquela cidade. Conta-se mais adiante que aquela cidade, as pessoas tão impactadas com a mensagem de Paulo, e tão impactadas com a mensagem do Evangelho e da obra de Jesus, que eles abandonaram as suas práticas de bruxaria. Éfeso era a cidade mais cheia de magia e bruxaria de todo o Império Romano. Existe até uma narração, mas essa narrativa a gente não sabe até que ponto ela é certa ou não, de que o próprio Nero, imperador que era já dessa época aqui de Paulo, havia feito uma escola de bruxaria lá na própria Éfeso. Mas é uma narrativa que a gente não tem muitas provas acerca disso, apenas uma ou outra citação. Haviam escolas e um comércio forte também de amuletos e de livros de magia. Existia até algo que até hoje, por exemplo, é chamado pelos historiadores e arqueólogos de Ephesians Letters, ou seja, como é que se fala no grego? Ephesia Grammata, né? Seria palavras ou fórmulas mágicas que eram usados nos amuletos como sendo proteção. Normalmente elas eram escritas em pequenos pedaços de pergaminho, ou gravadas em pedra, ou metal, ou tecidos, e aquilo era carregado como se fosse um grande talismã, algo para dar sorte, um pé de coelho, uma fitinha do bom Jesus de alguma coisa, que você coloca lá para te dar um amuleto de sorte, para te preservar de algo, não é? E é interessante que eles usavam algumas palavras que não tinham sentido, mas elas soavam como palavras mágicas. Eu tenho algumas delas aqui, né? Então, tinha umas palavras assim, asquion. O que significa isso? Não significa nada, mas eles achavam, eu tenho algumas aqui, katasquion, lix, tetrax, asion. Você fala assim, parece que eram palavras mágicas. É uma versão efésia de Harry Potter, sabe assim? Né? Spectrum Patronum, né? Então, é uma versão antiga do Harry Potter, seria isso. Então, o impacto foi tão grande da pregação de Paulo, mostrando que aquilo era nada, que aquilo era só uma crendice, que não haviam poderes, e que os poderes do mal que de fato existiam eram completamente destituídos da sua força diante do poder do nome de Jesus. Tanto que aqueles que eram exorcistas ambulantes, aqueles judeus citados aqui, os filhos de Seva, eles falaram em nome de Jesus a quem Paulo prega. Quer dizer, eles já sabiam que Paulo usava o nome de Jesus contra as forças do mal e que aquilo prevalecia. Em Atos 19:19 chega a dizer que foram 50.000 dracmas, valia tudo aquilo que foi queimado em praça pública. Para você ter uma ideia, se a gente pegar a dracma, tem várias maneiras, tem 2 métodos para você tentar calcular esse valor. Pelo valor da moeda ou pelo valor da prata que havia naquela moeda, os quilos de prata juntando.
Então daria algo entre 1,5 milhão a 2,5 milhões de reais, dados agora de setembro. Então, dá para você ter uma ideia, mais ou menos, o melhor seria dizer assim, foi na casa de milhões de reais. E a conta varia de acordo com o critério que você for adotar aqui. Eram livros caríssimos, cheios dessas magias e pactos demoníacos. E eles eram agora totalmente queimados. As pessoas falaram, não quero mais saber disso. Nós temos aqui um avivamento, um despertamento. Nós temos uma cidade que é toda envolvida com demonismo, se convertendo e vendo o nome de Jesus prevalecer. Surgem então esses judeus exorcistas, nessa história que chega a ser até cômica. E isso me faz lembrar uma cena que eu vi, algumas vezes. O ano que vem eu completo 40 anos de ministério pastoral, então você imagina quanta coisa eu já não vi. Então eu me lembro, eu era novinho ainda, eu nem era pastor, eu fui pregar num lugar, e eu não sabia que naquele lugar, me convidaram para pregar, falaram que era um grupo de estudo bíblico para eu pregar sobre o Espírito Santo, escuta essa. E eu fui. O que eu não sabia é que era um lugar esotérico, que eles estudavam espíritos, né? E eles queriam saber sobre esse tal Espírito Santo. E deu tudo errado para eu ir, tudo errado. Gente, ao ponto de furar pneu do ônibus de linha. Mas cheguei atrasado, mas cheguei. Quando eu cheguei no local, eu imaginei, já cantaram, achei que era igreja, né? Era numa casa, já cantaram, né? E já me passaram a palavra, assim que eu cheguei. Falei, tá bom, já cantaram, já adoraram, vamos orar. E aí eu, na minha simplicidade, Senhor Jesus. Quando eu falei isso na minha oração, só escutei um berro. Daqui a pouco outro berro. Eu olhei, um endemoniado ali, outro endemoniado lá, outro endemoniado lá. 14 pessoas endemoniadas. 14. Estava acompanhado comigo 3 ou 4 pessoas. Eu falei, 2 para cada um aqui, 3, vamos lá. Eu sempre levando no bom humor, né? E essa cena eu não vou esquecer. Tinha um rapaz que ele estava com a vida meio enroscada, mas bem enroscada. E quando eu falo enroscado, ele estava vivendo em pecado. E ele foi comigo aquele dia. E numa hora lá, tinha uma pessoa possessa por demônio lá, e ele chegou e falou, sai! O demônio virou, sai o quê, alemão? Eu comecei a rir, eu falei para ele, sai você, vai lá para fora. Vai lá para fora. Quieto. Eu devia ter uns 17, 18 anos de idade, gente. Acho que 17 anos. Mas tudo bem. Faltou um pouquinho de experiência da minha parte ali também, mas é só essa história. Mas, enfim, esses exorcistas chegaram lá e tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus. E eu acho interessante a resposta ali do demônio, que ele diz assim, 19:15 de Atos. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Eu acho interessante a expressão, Paulo eu sei quem é. Ele não falou só Jesus. Ele conhecia Paulo também. É interessante, a nossa vida, de alguma forma, ela é vista no mundo espiritual. O mundo espiritual ao nosso redor nos conhece. É uma tolice a gente, por exemplo, pecar e querer esconder de Deus. É uma tolice. Mas também a Bíblia fala que o diabo, nosso inimigo, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. É interessante que andar em derredor significa que ele está olhando cada área da tua vida, buscando um pontinho onde possa entrar. Ele falou, se eu futucar aqui, esse cara cai, então eu vou futucar aqui. E aqui, no caso de Paulo, o que Paulo tinha que esses homens não tinham? A autoridade está no nome de Jesus, mas quem o utiliza precisa estar investido dessa autoridade. Vou dar um exemplo simples para você. Você está dirigindo num dia à noite, e você está numa estrada,
E uma pessoa sem uniforme, nada, desconhecido, talvez até com um apita ali para você, talvez você nem ouve que você está dentro do carro, ele vai para o meio da rua e faz assim para você. Você pararia o carro? O cara não está uniformizado, não está nada, você vai acelerar, se não passar por cima do cara. Você vai falar, aqui eu não paro, porque você não reconheceu a autoridade dele. Mais adiante, você segue a estrada, você tem, por exemplo, um posto policial, você tem um carro policial, você tem ali a sinalização que aquele é um carro policial, o lugar está iluminado, um policial que você o vê pelo seu uniforme, vai no meio da rua, faz um sinal assim para você, você na hora para. Qual foi a diferença? O sinal foi o mesmo. Mas por que um você para, o outro não? Porque você reconheceu que há uma autoridade por trás daquele policial. Por trás daquele policial existe toda a força municipal, estadual, federal, toda a nossa polícia, toda a nossa segurança nacional está por detrás corroborando a autoridade daquele homem. Portanto, o nome de Jesus tem poder, mas quem o utiliza precisa também estar investido de autoridade. Paulo, ele era nascido de novo. Paulo havia se convertido. Paulo havia entregado o coração para Jesus. Jesus lavou a sua vida, perdoou os seus pecados e o colocou no corpo de Cristo. Ele sabia que ele era um agente de Cristo na terra. Ele fala que nós, igreja, somos embaixadores do reino de Deus. Nós representamos o reino de Deus. E ele tinha, é o que eu chamo de revelação, entendimento do que significa esse nome e da sua posição pessoal em Cristo Jesus. Quem tem este entendimento e sabe a grandeza desse nome, quem tem esse entendimento, presta também a sua devida reverência, seja no falar ou no uso desse nome. Há um texto, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 49, que mostra essa reverência que é dada ao nome. Diz assim, porque o poderoso me fez grandes obras, santo é o seu nome. Grava isso, santo é o seu nome. Nós precisamos ter uma vida santa, correspondente ou condizente com quem representa o uso desse nome. O nome tem poder, mas cabe ao discípulo de Jesus andar de modo digno a honrar este nome e essa autoridade por detrás desse nome. Efésios capítulo 4, versículo 1, olha só, a carta que Paulo escreve para este lugar onde ele está, em Éfeso. Na verdade era uma carta circular que servia também ali para Éfeso. Diz assim, como prisioneiro no Senhor, isso anos mais tarde ele escreve, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olhando esse texto, eu trago isso como uma pergunta para cada um de vocês. Você vive de maneira digna com o chamado que você tem na sua vida? Você vive de modo santo e respeitoso e reverente diante do teu Deus ao longo da tua semana? Porque eu diria o seguinte, os demônios sabem o poder do nome de Jesus, mas eles conhecem você também? Bem assim, Paulo, eu bem sei quem é. O nome de Jesus, gente, não é amuleto. Não é coisa assim para dar reforço ao que nós falamos. Eu vejo hoje uma certa irreverência com o uso do nome de Jesus, mesmo aqui na nossa comunidade. Eu escuto pessoas, é vício de linguagem de crente. Igual eu já critiquei aqui dias atrás, quando as pessoas no passado, elas eram todas supersticiosas, então você falava de uma coisa que pode ser assim, morte, problema, tudo mais, a pessoa pega e dá 3 batidinhas, né? Então, hoje ela não dá 3 batidinhas, a versão gospel tá amarrado, né? É a versão gospel dá 3 batidinhas. Então, algumas pessoas, elas carregam o nome de Jesus dessa maneira, como um amuleto. Sabe assim, bom, então, legal, vamos marcar então? Vamos marcar? Eu vou, em nome de Jesus, eu vou. Meu irmão, você não usa o nome de Jesus para isso não, querido. Fala, eu vou. Tua palavra que é importante. O que Jesus ensinou? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Quando você dá a sua palavra, você está dando ali a tua honra. Fala, meu irmão, eu falei que eu vou. É minha palavra. Ou, se você quiser, fala igual o Tiago. Se Deus permitir, eu vou. Tiago fala isso. Então,
mas não use o nome do Senhor em vão. Esse é o terceiro mandamento. Já ouviu falar dos 10 mandamentos? O terceiro mandamento, lá em Êxodo 20, versículo 7, fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Jesus tem que ser um nome santo para nós. É nome para nossa adoração, para nossa menção ou na nossa batalha espiritual. Nós não podemos negar que existe um conflito espiritual, por exemplo, quando nós estamos pregando o Evangelho. Paulo escreve isso para essa cidade onde ele está. Ele escreve isso em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele fala: pois a nossa luta, note a palavra luta, não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, outra versão diz principados e potestades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Regiões celestiais, no mundo espiritual. Esse texto estabelece claramente, primeira coisa, que há uma luta. Igreja não é um clube onde nós aguardamos tranquilamente nossa ida para o céu, numa espécie de sala VIP de aeroporto, onde a gente fica aguardando o voo. Não, nós estamos numa luta, é um povo em alerta, a gente sabe que nós estamos numa guerra. Segundo lugar, as Escrituras esclarecem que o adversário da igreja nessa luta não se trata de ser humano, não é humano. Nossa luta é contra as forças que operam no mundo invisível aos nossos olhos, no mundo espiritual. Então, como que nós devemos agir quando nós percebemos o mal? Como nós devemos agir quando nós nos sentimos atacados pelo inimigo? Como nós devemos agir quando percebemos alguma coisa que ela é maligna? Primeira dica que eu já te dou é: não precisa gritar. Porque o volume no qual você fala não aumenta ou diminui a sua autoridade. Quem conhece a autoridade de Jesus não precisa gritar, mas crer e usar essa autoridade de Jesus. Por exemplo, quando você pega lá em 1 Reis 18, que mostra Elias confrontando os profetas de Baal, os profetas de Baal, sim, faziam aquele show, né? Gritavam, se cortavam, chegava até esse ponto. Elias simplesmente orou e desceu fogo do céu. Isso foi autoridade sem show. Então, você não precisa ficar gritando, fazendo show, demônio, aquela coisa toda, sabe? Fazendo show em cima daquilo. Você não precisa, meu querido. O demônio não vai se levar susto. Sai no susto. Não é isso. É interessante que Pedro, quando foi curar um paralítico, Atos 3,6, diz assim: e disse Pedro. Em Atos 16:18, Paulo confrontando um demônio, lá em Filipos, nós já estudamos isso aqui. Atos 16:18, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. Ele não gritou, ele disse. É a convicção dele. A autoridade, ela está na revelação que você tem desse nome, do poder desse nome, e não na performance ou no show, da maneira como você cita o nome. A questão toda é que o que conta é se você também é conhecido no mundo espiritual, se você sabe a autoridade que você tem. Em Atos 19:15, repetindo agora pela tradução de Almeida Corrigida, fala: Paulo, eu bem sei quem é. Quando você for confrontar situações demoníacas, você não precisa, por exemplo, como alguns já fizeram no passado aqui, chutar santa. Você não precisa... Tem muita coisa aí de batalha espiritual que é pura invencionice. Quando você pega Atos 19, desse texto que nós estamos lendo, só que um versículo que eu não li aqui, talvez eu o cite na semana que vem. Atos 19:37 diz assim: vocês trouxeram esses homens aqui, falando dos cristãos que foram levados ali, dizendo que eles estavam atrapalhando os cultos da deusa Diana, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Note, eles não precisaram falar mal da deusa Diana, eles pregaram a verdade, pregaram Jesus. Não é preciso a gente ficar falando mal da religião dos outros, é só você mostrar o caminho correto. Não é preciso você criticar quem segue outra religião.
Apenas mostre aquela que você serve e a experiência que você tem com Deus. Não é preciso, como a igreja inventou um negócio hoje na igreja chamado atos proféticos. Isso é invencionismo, não tem. Apóstolos não fizeram isso, Jesus não fez isso, então por que a gente tem que fazer? Aí o pessoal fica dando volta em volta de templos pagãos, demarcando território. Tem gente que cerca a cidade ficando estaca de madeira em lugares estratégicos para dizer que estão cercando aquela cidade com o poder de Deus, fazendo ajuntamentos. Tempos atrás teve isso aqui no Brasil. Não, nós temos que derrubar o Principado do Brasil, então vamos fazer um grande evento em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o Principado vai cair. Isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, ou 20 anos atrás. Mudou alguma coisa? Eu não vi mudança. Eu não vi mudança, só vi mais corrupção ainda, inclusive no meio da igreja evangélica. Então, os apóstolos não fizeram isso, Jesus não fez isso. É por isso que eu estou falando, mais Jesus, menos show, gente. Mais Jesus, mais Bíblia, vamos seguir o que a Bíblia Sagrada nos diz. Como é que nós temos que agir então? Como que nós temos que agir como igreja na cidade? É deixar a palavra de Deus crescer em nós e falar dessa palavra com qualquer pessoa que a gente encontra. O que que Paulo fez lá em Éfeso? Uma cidade tão cheia de magia, tão cheia de demonismo como aquela cidade. Paulo não ficou criticando Diana, não ficou marchando na rua, não fez marcha para Jesus, não fez nada disso, Paulo. Paulo simplesmente ensinou a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi poderosa e suficiente para resolver tudo. Olha só, eu vou falar vários textos aqui, dá uma olhadinha comigo, todos em Atos. Atos 19 e 20. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nota que havia oposição, mas o que vencia essa oposição era o ensino da palavra de Deus. Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. O povo estava sendo perseguido e estava orando aqui. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. É isso. Estão perseguindo a gente, o que a gente vai fazer? Vamos pregar mais ainda a palavra de Deus, é isso que nós vamos fazer. Hoje em dia se fala, estão perseguindo a igreja, precisamos colocar políticos lá. Não precisa, a Bíblia não tinha nada disso. Nós precisamos da palavra de Deus, é a palavra de Deus que precisa ser mais ensinada, mais lida, mais inserida dentro de nós. Atos 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Note que crescer a palavra de Deus e multiplicar o número de discípulos são duas coisas diferentes. O que significa que nós podemos multiplicar o número de discípulos, mas sem crescer a palavra de Deus. É o que acontece hoje na igreja do Brasil, ela está inchando, ela está crescendo, tem mais gente se convertendo, mas tem menos palavra, por isso não tem impacto na sociedade, não está mudando a nossa sociedade, não está trazendo leis justas, não está trazendo modificações sociais necessárias na nossa nação, por falta de palavra de Deus. Atos 12, 24, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. É isso. Queridos, a igreja precisa crescer. A falta de ensino profundo das Escrituras está fazendo de nós um povo infantil e supersticioso. Por falta de ensino profundo das Escrituras, muitos ficam acreditando em mágicas, em objetos mágicos para se protegerem de maus agouros. Leva para casa aqui uma miniatura da Arca da Aliança. Compra agora aqui a menorá, e geralmente é coisa do judaísmo, inclusive, não é? Mezuzá também tem, né? Tem um monte de coisa aí que os caras, o candelabro, isso quando não se usava, há uns tempos atrás se usava objetos da religião afro, sal grosso abençoado, não é? Essas coisas. Agora se usa coisas judaicas, mas é o mesmo pensamento, objetos mágicos. Em Cristo não existe isso, a gente não precisa disso. Essas coisas não têm efeito nenhum. Por falta de ensino, muitos carregam medo de demônio e das forças malignas. Crente com medo de feitiçaria, crente com medo de macumba na porta da casa dele, crente com medo de forças do mal, de demônio. Meu querido,
Creia em Jesus, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você carrega um nome poderoso dentro de você. Não ceda. Por isso que nós precisamos de menos show e mais Jesus. Paulo, ele orava para que os efésios ali, e toda aquela região, tivessem um entendimento maior de quem Jesus é, da sua autoridade, e sua autoridade compartilhada com a igreja que é o seu corpo. Entenda isso. Quando Paulo ensina que nós somos corpo de Cristo, domingo que vem nós vamos participar da ceia. Quando a gente pega aquele pão e fala, eu sou corpo de Cristo, significa que eu tenho a mesma autoridade de Cristo aqui na terra, quando estou fazendo a obra de Deus. Estou representando a Ele aqui, para ser dirigido por Ele aqui. Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 23. Leia com atenção esse texto aqui comigo. Paulo está dizendo o que ele orava por esse povo lá de Éfeso. Olha só. Eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Ou seja, quanto mais você conhecê-lo, vai ser melhor. 18. Peço que Ele ilumine o coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele está dizendo que esse mesmo poder que está em você é o mesmo, versículo 20, que Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima, texto original diz, muito acima, de todo principado, potestade, poder, domínio, aqui fala de forças espirituais, tá? E de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, nos nossos dias aqui também. E Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para Ele ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você deveria ler umas 20 vezes esse texto para você tentar entendê-lo. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: aquele poder que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais, acima de toda a força do mal, principados, potestades, poderes e domínios, o que for, e de todo nome que se possa referir, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E aí ele revela algo. O que ele revela é, e ele o deu à igreja, que é o seu corpo. O que está dizendo ali, se todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, os pés ficam onde? No corpo. O que significa que nós também, naquele dia em que nós fomos batizados, fomos sepultados com Cristo, e com Ele ali nós ressuscitamos, nós estamos juntamente com Ele no mundo espiritual, assentado juntamente com Ele, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Então não tenha medo de qualquer força maligna que for. Pode ser o camarada feiticeiro pior desse planeta Terra, pode ser o próprio demônio, pode ser o próprio Satanás um dia tentar contra você. Você pode dizer: cala-te, sai em nome de Jesus, a quem eu represento aqui na terra. Não tenha medo, use o nome de Jesus, meu irmão. Use o nome de Jesus, esse nome tem poder. Paulo está orando que a palavra do Senhor brilhe em sua mente e lhe dê entendimento necessário para que você tenha fé em Jesus e leve uma vida que não precisa de amuletos e mágicas. Eu não preciso fazer sinal da cruz para ganhar sorte. Eu não preciso beijar a cruz. Estou falando de amuletos cristãos, tá? Eu não preciso usar correntinha do santo tal. Não preciso de nada disso.
Eu preciso usar a minha fé. Eu preciso crer no Jesus que está dentro de mim, dentro do meu coração, no qual eu também estou dentro dele. Porque você sabe quem você é em Cristo. Você é a igreja de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Você é filho do próprio Deus. Você está juntamente com Cristo no trono, muito acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir. É isso. Então, a Ele, ao nosso Deus, que nos conquistou tudo isso, a Ele seja glória, agora, para sempre. Amém e amém. É isso. Palavra do Senhor para nós. Vamos ficar em pé. Termino lendo 2 Pedro 3,18. Ele diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Você precisa conhecer melhor. Por isso que eu insisto de você ler os evangelhos. Por isso que eu insisto em você ler as cartas do Novo Testamento. No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam na graça. Leiam as Escrituras. Tenham um tempo de devoção. Tenham um tempo de oração. Ao longo da vida, faça o seu serviço cristão. Cada pessoa que se abençoa na rua, você é um canal de Deus na vida daquela pessoa. A cada pessoa que você dá uma esmola, você está ali esparramando o reino de Deus para que ele acabe ali com a miséria, para que ele acabe com a fome. Cada pessoa pela qual você ora, você está abençoando. Assim como em Éfeso, que a palavra do Senhor também cresça e prevaleça aqui em Osasco. Não é colocando uma placa Osasco é do Senhor Jesus. Não é isso. Isso é amuleto. É vivendo como um povo que serve a Jesus. Ah, mas nós somos tão poucos. Tinha Paulo, Priscila, Áquila. E os novos convertidos que eram lá dos discípulos de João Batista. E fizeram uma revolução naquele lugar. Éfeso se tornou a maior igreja daquele primeiro século. Por um bom tempo, só sendo substituída depois pela igreja de Roma, que foi maior que a de Éfeso. A cidade mais demoníaca se tornou a cidade mais cristã, lá no primeiro século. Tudo porque a palavra do Senhor prevaleceu. Vamos andar e servir nessa palavra de Deus. Amém? Me permita orar com você. Querido Senhor, eu peço aos meus irmãos que o Senhor dê a eles um coração aberto para a Tua palavra. Que o Senhor coloque neles o desejo de Te conhecer melhor, Te servir melhor, Te amar mais. Saber as realidades espirituais ao seu redor, andar como crentes verdadeiros aqui sobre a terra, sabendo das suas orações que elas chegam até o teu trono, sabendo de sua autoridade que sujeita demônios e principados e potestades, que eles saibam do poder deste nome que eles carregam, que é o nome de Jesus. Ao Senhor seja toda a glória e toda a honra. O Senhor que nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor, ao Senhor nós damos a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre, Senhor. E Te honraremos com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Ao nosso Deus. Vou repetir o que tenho falado todos os domingos aqui. Leia as Escrituras. Tenha o seu tempo devocional. Vai conhecer melhor esse teu Deus. Você vai notar uma diferença fantástica na tua vida. Quanto mais você conhecê-lo, mais você vai ser transformado. Mais sua mente vai ser mais aberta. Mais realista você vai ser das coisas espirituais. Mais em paz você vai andar. O medo vai embora, porque você sabe quem está com você. E aí você vai ver as coisas acontecendo na sua vida.
Não vamos negar o poder de Deus. Ele pode fazer muito mais do que pedimos, do que nós pensamos, imaginamos, ou até mesmo do que nós cremos, porque Ele é Deus. A Ele seja a glória, a honra para todos sempre. Amém. Me permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe você, boa semana, vá em paz, que o Senhor te abençoe. Abençoe os irmãos perto de você, deseja para ele e para ela uma boa semana. Abençoe seu irmão e sua irmã, a todos vocês, Deus abençoe cada um.